Hoje tivemos a oportunidade de conversar com a Aline, assistente social e gerente da ouvidoria do SUS do município de Orlândia. Ao longo da entrevista, exploramos o papel fundamental da ouvidoria na escuta das necessidades da população e os desafios enfrentados no acesso ao tratamento oncológico na rede pública. Também falamos sobre a importância do diálogo entre o poder público e as organizações de sociedade civil, em especial no apoio de pacientes em situação de vulnerabilidade. Foi uma conversa muito rica, esclarecedora e, acima de tudo, necessária, que eu estou muito feliz em trazer para vocês. Aline, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco, seja muito bem-vinda. Para aqueles que não a conhecem, quem é a Aline Maia? Obrigada, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui. Bom, quem que é a Aline Maia? Sou filha, esposa, mãe, tenho um filho com 18 anos. Além da minha formação em serviço social e minha capacitação em ouvidoria e experiência do paciente, eu também sou estudante. Estou no 5º semestre de nutrição e eu costumo dizer assim, estou no 5º semestre de nutrição. Eu costumo dizer assim que eu levo a empatia muito a sério, que eu adoro gente, adoro conversar, escutar, gosto de construir junto. As pessoas com quem eu convivo costumam dizer que eu sou alguém humanizada, então assim, eu acredito que isso resume bem quem é a Aline. Estou sempre buscando melhorias, tanto profissionalmente, quanto como ser humano mesmo. Você mencionou a sua formação em serviço social, que agora está também formando em nutrição, na parte de ouvidoria. Conta um pouquinho mais para a gente sobre a sua experiência profissional, o que te motivou a entrar no SUS, em especial na área da ouvidoria. Kim, eu sou uma pessoa assim, movida por desafios e aprendizado constante. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área da saúde. Passei por grandes instituições, onde eu tive a oportunidade de desenvolver habilidades em acolhimento humanizado, escuta ativa, empatia, experiência do paciente, projetos de promoção à saúde, prevenção de riscos e doenças. Então, assim, eu sou apaixonada por essa área. Nos últimos 8 anos, mais ou menos, liderei um setor de ouvidoria numa dessas instituições, o qual, de fato, eu gosto, tenho um carinho enorme por essa área, porque ela dá o poder para as pessoas, né? A voz, para a gente ouvir a voz das pessoas e, a partir das demandas que a gente recebe, construir aí processos de melhoria. E quando eu recebi esse convite para atuar na ouvidoria do SUS, na verdade, assim, no começo eu tive um frio na barriga, né? Porque, dada a instituição que eu trabalhava com esta agora, existe algumas diferenças, mas eu falei, bom, por que não? Né? Por que não? É um desafio e vamos tentar. Eu fiquei muito feliz, me senti muito honrada com o convite, visto que eu tive um reconhecimento de um trabalho que eu já realizava, né? Então a proposta chegou até a mim para estruturar um setor de ouvidoria no SUS municipal, um espaço centralizado, onde que a gente pudesse acolher os pacientes, os usuários do SUS, né, de forma respeitosa, humanizada, com uma escuta ativa. E eu acho que isso tem tudo a ver com a minha trajetória, os meus valores, com tudo que eu vim construindo, né, profissionalmente e também como pessoa. Eu acredito que é isso. Eu acho essa pontuação de realmente ter uma escuta ativa para a população essencial, porque as dores da população, elas precisam ser, né, expostas Sim. e ser recebidas até para a gente poder melhorar sempre o nosso serviço. Mas assim, pensando de forma mais institucional, como funciona de fato a ouvidoria e como é que a população hoje pode ter acesso a ela? Sim, perfeito. O que acontece? A ouvidoria do SUS, do nosso município, ela é o canal oficial para escuta e acolhimento da população. Nós criamos um setor, um espaço onde que a gente recebe desde sugestões, elogios, reclamações, denúncias, críticas, algumas solicitações. A partir da escuta, desse acolhimento, né, com o nosso usuário, nós vamos entender a manifestação, nós vamos fazer a ponte com o setor em questão, né, diante daquela ocorrência, e aí nós vamos também acompanhar a resolução do caso e depois fazer a devolutiva para o nosso usuário, tá? E como que eles podem acessar, Aline? Nós temos um canal via WhatsApp, nós temos um telefone fixo e também de forma presencial, tá? Eu estou na secretaria,
no horário aí das 7h30 às 17 horas. Eu tenho uma equipe junto comigo também, e ali a gente pode atender de forma presencial. Eu tenho a percepção, como munícipe, que a opinião da população é de que muitas vezes você vai levar um problema para a ouvidoria e é como se você estivesse falando com a parede, ou que a informação fosse e ficasse por lá mesmo e não tivesse desdobramento. Você conseguiria contar para a gente alguma manifestação de algum munícipe, obviamente escondendo a identidade, mas alguma manifestação que de fato levou a uma mudança concreta no serviço? Claro. A gente sabe que nós estamos trabalhando numa rede pública, a gente sabe que para cada procedimento ou processo existe uma demanda de tempo, né? Então, nem todas as vezes eu vou conseguir resolver de imediato aquela questão para o munícipe, para o usuário do SUS. Mas vale muito a pena falar que o fato de você acolher, de você escutar, validar, né, a pessoa, a informação que ela te traz, fazer essa ponte com o setor, acompanhar junto dela essa resolução. E tem outro detalhe que eu gostaria de pontuar com relação ao setor de ouvidoria. A gente não só acolhe o paciente, a gente faz uma análise crítica daquela demanda, porque muitas vezes também não procede. Tá? Então, assim, muitas informações que chegam até nós não procedem. E aí, lógico, eu vou fazer uma análise crítica, vou entender aquela situação. Se eu identificar alguma situação, nós vamos fazer a correção dessa falha. Mas se eu também não identificar, eu vou ter uma devolutiva com o paciente de uma forma empática para fazer com que ele entenda também sobre os direitos deles, mas também sobre os deveres. Então, assim, a gente faz esse trabalho. Eu acho interessante também a gente enfatizar a importância de incentivar os usuários do SUS a, de fato, virem à frente e comunicarem o que aconteceu, porque eu sinto que essa sensação de que não estou sendo ouvido acaba bloqueando que ele tenha, de fato, essa porta de entrada. Então, às vezes ele nunca nem comunicou, mas tem essa percepção de que não vai ser ouvido. Então, incentivar a dar esse primeiro passo, porque se ele não nos notificar, né, como área da saúde, não tem como a gente, de fato, entender o que aconteceu e evoluir em cima daquilo. Ainda nessa temática das demandas da ouvidoria, como é que você avalia hoje, Aline, o acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento oncológico no SUS da nossa cidade, e como é que a ouvidoria lida com essa temática em si? Kim, hoje no nosso município ainda é baixa essa adesão aos exames preventivos, né? Mesmo diante de ações como campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul, mutirões de citologia, até mesmo a carreta que esteve, se não me falha a memória, agora em abril deste ano, né? Com relação ao tratamento oncológico, ela não é responsabilidade direta do município, tá? É responsabilidade da Rede Hebe Camargo, que é referência no estado de São Paulo. Os encaminhamentos são enviados via nossa regulação, com o apoio do DRS, são acompanhados por reuniões de câmeras técnicas e CIR, onde eles discutem ações regionais, mas não é diretamente uma responsabilidade do município, tá bom? Com relação à ouvidoria, como a gente lida com esse tema quando a gente recebe um paciente ou até mesmo a família, né? Que, além da informação, a gente entende que é uma dor, né? Por trás do paciente, uma expectativa grande de quando vai começar esse tratamento, uma ansiedade por parte da família. Então, assim, o papel da ouvidoria diante disso é a gente acolher de forma humanizada, doar esse tempo ali, né, ter essa escuta ativa, ter empatia com esse momento, com essa situação, principalmente porque a gente sabe que existe uma demanda de tempo, né, para se iniciar um tratamento, mas mesmo assim a gente faz uma ponte com o nosso setor de regulação, que é o nosso apoio, e eles fazem a ponte com o DRS para que a gente possa tentar que haja de forma mais ágil e rápida aí o início desse tratamento. Então é como se vocês intermediassem em prol da população essa comunicação. Exatamente. E é um assunto delicado, né? A gente tem que nos colocar mesmo, né, no lugar do outro, dessa família. Mas a ouvidoria também faz esse papel. Dentro de todo esse contexto que a gente abordou, das demandas,
das informações trazidas pelos usuários do SUS. Uma das preocupações maiores, eu diria, aqui da população em geral é a transparência. Esses dados da ouvidoria, eles são publicados, eles são divulgados publicamente, compartilhados? Sim, os dados da ouvidoria são compartilhados na audiência pública, que ocorrem a cada 4 meses. Também é compartilhado no Conselho de Saúde, além de uma proposta que nós temos para compartilhar no portal de transparência, né, que é no site da Prefeitura. Mas isso ainda está em revisão. Mas veja bem, no primeiro semestre, agora, né, de 2025, nós atendemos mais de 640 usuários do SUS. Então, esses números mostram que a população conhece o setor, né? Está começando a conhecer o setor e confiar no setor de ouvidoria. 640 usuários no primeiro semestre, eu acho um número bastante relevante. A divulgação dessas informações na forma que você propôs, então no Conselho de Saúde, nas audiências públicas, é uma coisa que eu estou muito acostumado porque eu faço parte do Conselho. Assim, para a população em geral, como é que essa divulgação dessas informações se traduz de fato na melhoria da gestão da saúde pública? Sim, perfeito. Bom, a ouvidoria, além de acolher, né, o paciente e receber essa demanda, fazer toda a transição e devolver isso para ele, não para só aí, né? Ela age para nós como uma ferramenta estratégica, como indicadores para o processo de melhoria. Então, assim, para a gestão, isso é excepcional, né? Eu consigo apontar onde que tem erros, aonde que precisam existir melhorias, ou aonde que tá bom, mas precisa aprimorar, entendeu? Onde, de fato, tem que ser corrigido mesmo. Então, ela não é só um espaço para ouvir, não para ali aquela manifestação. A gente tem um trabalho depois disso. E digo, independente da gestão que estiver à frente, eu acho que o setor da ouvidoria é um setor que precisa estar ativo sempre, tá? Porque ela envolve a participação social e a participação social é quem usa o sistema, né? Como a gente conversou, é quem está lá na ponta, quem utilizou o sistema, então é quem vai trazer essa informação de como tá, o que precisa ser melhorado. Quem vive o dia a dia. Quem viveu o dia a dia, né? A rotina daquela pessoa, a rotina do nosso cidadão. Então, assim, independente da gestão que estiver à frente, eu acho de extrema importância manter o setor de ouvidoria, porque ele é, sim, essencial para a gente construir um SUS mais próximo das pessoas, né? Porque o sistema é para isso. Para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria saber da sua opinião, o que a gente pode fazer, o que precisa para o SUS se tornar de fato mais humanizado e acessível para quem tem uma doença tão delicada quanto o câncer, por exemplo? Olha, na minha visão, eu acredito ser de extrema importância o fortalecimento da empatia da equipe de saúde, da equipe multiprofissional, enfim. Como a gente falou, né, essa doença ela é muito impactante, né, para quem está sofrendo, para a família. Então, quem está ali recebendo, quem está cuidando, ela precisa ter essa empatia, esse cuidado integral, né, com o paciente, com a família. Então, eu acho que fortalecer essa questão desse olhar mais humanizado. Outro ponto que eu acho importante é que o matriciamento se tornasse mais efetivo. Ele não pode se resumir a apenas um encontro de profissionais para uma educação continuada, por exemplo. Eu acredito que a equipe de referência, né, a equipe de profissionais de referência, deveria estar mais próximo às equipes de ponta, né, para a discussão de casos e até mesmo para a condução deles. Por fim, Kim, eu acredito que o sistema de referência precisaria ser mais ágil, né? Dado essa situação, esse enfrentamento do paciente. Então, se pudéssemos assim ter um sistema de referência mais rápido, desde o início até, inclusive, desde o início e durante o tratamento, né? Ser mais ágil, eu acredito que a gente, de fato, estaria aí fazendo um SUS mais próximo, tendo um cuidado, um olhar integral ao paciente. Então, eu acredito que já seria alguns apontamentos, avanços de extrema importância. Eu compadeço um pouco com algumas dores que vocês devem sentir, porque, por exemplo, se você pega uma doença como câncer,
toda a família ela está num contexto de angústia, de ansiedade, até porque a velocidade do tratamento é muito importante. E muitas vezes eu sinto que vocês podem ficar como se estivessem com as mãos atadas por causa da própria engrenagem do sistema que não está adaptada. Então eu acho que essa proposta de agilidade é muito, muito interessante. Sim, sim, eu acredito nisso, né? Porque a gente sofre junto, né? A gente sofre junto, a gente acompanha junto essa situação. A gente sabe que diante do sistema tem o seu tempo ali, né, de espera, tem toda uma burocracia, enfim. Mas quando a gente conseguir ter esse avanço, de ser um pouquinho mais ágil, de ter essa atenção mais voltada, mais integral, eu acredito que vai ser muito importante, né, para todos. Para o paciente, para a família, para a equipe, que é o que você acabou de dizer. É angustiante a gente, às vezes, passar por isso junto. E eu acho que esse é o caminho para fortalecer a todos e ao sistema SUS. Como última nota, eu queria deixar claro que o debate produtivo e saudável de políticas públicas, em especial de saúde, devem ser fomentados e é a única forma da gente progredir de forma sustentável. Então, eu queria deixar, Aline, mais uma vez, nosso muito obrigado pelo tempo, pela disposição e pelo esforço que fez e faz pelos nossos músicos. Eu agradeço, fico à disposição.